Amados, abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 47 em diante. Antes de nós lermos, enquanto os irmãos vão procurando, João, capítulo 6, versículo 47 em diante. Você vai olhar para o teu irmão, como eu gosto de fazer de costume, e você vai dizer para ele assim: hoje, o tema da ministração é, você escolhe. Escolhe aí, irmão, qual é o tema que você quer? O tema hoje é você escolhe. Mas o que eu escolho? O Senhor tem ministrado na minha vida nessas últimas semanas, principalmente lá na sala de oração, aonde eu fiz uma escolha de estar orando todos os dias às 6 da manhã durante a semana. Eu só não vou no sábado e no domingo, e isso tem sido tremendo para mim. Desde o início do ano eu estou fazendo isso. E foi uma escolha que eu tive que tomar. E aí? O pastor apresentou para a igreja, para as famílias estarem procurando um horário, um dia, para estar orando, e Deus ministrou no meu coração, e só que eu tive que fazer a escolha. E eu fiz a escolha de ir todos os dias às 6 da manhã lá orar, e nesses dias que estou lá, Deus tem ministrado muito a respeito de escolha, porque é algo que Deus deu para mim e deu para você. Escolha. Livro de João, capítulo 6, versículo 47, a palavra de Deus diz assim: em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo. Vamos voltar de novo. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Houve então grande discussão entre os judeus, e esbravejavam uns com os outros: como pode esse homem dar-nos a comer a sua própria carne? Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida dentro de vós. Todo que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Essas verdades disse Jesus enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Versículo 60. Porquanto muitos dos seus discípulos ouviram isso e disseram: dura é essa declaração, quem poderá compreendê-la? Quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa de suas palavras, inquiriu-os: isso vos escandaliza? O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava antes? E o Espírito quem dá vida. A carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida.
Entretanto, existe algum de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio, pois quais eram os que não criam e quem o iria trair. E continuou: é por isso que eu vos tenho dito, que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou aos 12, vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Fala mais uma vez aí para o teu irmão, você escolhe. Acho que ele não ouviu ainda, fala mais uma vez, você escolhe. A escolha sempre vai ser minha e sua. Entenda isso no teu coração. Sempre você vai ter o direito da escolha. Em todas, e quando eu falo todas, são todas. Em todas as áreas da tua vida, você tem o direito de escolher. O que você quer para determinada área. E Deus não nos tira esse direito, Ele nos deu esse direito. Isso é um direito dado por Deus. Quando Deus deu o direito do homem, deu direito para o homem de escolha, foi lá no início. Lá no Jardim do Éden Ele deu esse direito. O livre-arbítrio. O direito de eu decidir. Muitas vezes nós usamos termos bíblicos assim para afirmar, não, o Senhor está no controle da minha vida. Irmãos, nós temos que prestar muita atenção, às vezes naquilo que nós falamos. Quando nós dizemos que o Senhor está no controle da minha vida, eu tenho que ter certeza que Ele está mesmo, porque a escolha vai ser minha, de dar o controle para Ele e também de tirar o controle das mãos dEle. E Ele não vai interferir. É muito sério isso. Nós temos esse entendimento daquilo que nós falamos, porque as escolhas quem faz somos nós. No versículo 6, no capítulo 6, ali no versículo 47, a palavra de Deus diz assim, ó, e em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim tem vida eterna. Eu escolho acreditar. Jesus afirmou em sua palavra, ei, aquele que acreditar em mim, terá a vida eterna. Jesus está dando o quê? Vida eterna, mas Ele colocou o que antes? Uma condição. Aquele que acreditar. A escolha em acreditar é minha. Eu escolho acreditar nele. Eu estou vendo, alguém está vendo Jesus aqui agora? Alguém está vendo Ele? A não ser pela fé, com seus olhos físicos, você não vê. Você viu quando essa palavra foi escrita? Hoje eu estava no devocional com meus filhos de manhã, eu falei para eles, a gente estava falando a respeito do livro de Provérbios, que foi, boa parte dele, se não quase toda a parte dele, foi escrita, não só escrita, foi inspirada por Salomão, e um escriba que estava junto de Salomão escreveu o livro de Provérbios, conforme Salomão falava. E eu falei para eles, naquela época, aqui nós estamos lendo em versículos, cada um escolheu um versículo para ler, né? E interpretar da forma que Deus dava entendimento. Mas os versículos, capítulos, foi imposto para os homens já no 2º século depois de Cristo. Não existia números. Capítulos, por exemplo, aqui capítulo 6, versículo 47 que nós acabamos de ler. Não, a Bíblia era um livro só. A leitura da palavra é uma leitura só, o entendimento, eles gravavam, eu acho incrível isso. Hoje, com toda a tecnologia que nós temos, com toda a aprendizagem que nós temos, com tudo que nós temos hoje de conhecimento, nós apanhamos para esse povo aqui, porque eles decoravam a Bíblia, eles tinham a Bíblia em sua mente, na ponta da língua, sem versículos e sem capítulos, pastor Rafael. Hoje nós com versículo, com capítulo, eu mesmo sou uma negação para guardar versículo, irmão.
Verdade sou não é para mim. Tem gente que conhece. A Tati é o meu dicionário. Às vezes eu quero lembrar de comprar, eu sei da palavra, eu sei qual que é, eu sei o que ela fala, até a vírgula que ela tem, mas me pede o versículo. Me pede o capítulo, não é meu dom gravar. Aí eu falo, Tati, onde que está escrito aquilo mesmo? Aí ela fala. Já é facilidade para ela. E tem muitas pessoas que têm essa facilidade. Tem pessoas que não. Mas independente disso, Jesus Cristo afirmou aqui, que a escolha em acreditar é minha. Aquele que acreditar terá a vida eterna. Eu preciso crer que existe uma vida após essa, na presença do Senhor. Eu preciso acreditar que Jesus Cristo morreu numa cruz para pagar os preços pelos meus pecados, para que eu herdasse essa vida eterna. Eu preciso acreditar que o preço já está pago, é uma escolha, eu escolho acreditar. Como eu posso sair daqui hoje, levantar daqui, misericórdia que isso não aconteça, mas é possível levantar daqui hoje e falar, quer saber? Eu escolho que eu não acredito em mais nada disso. E vou para minha casa e vou tentar ser feliz do meu jeito. A escolha é minha. No versículo 53, a palavra de Deus diz assim, ó. Então Jesus os advertiu, em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida dentro de vós. Amados, essa palavra foi uma palavra dura, foi uma palavra difícil para quem estava ouvindo, principalmente para os homens que eram conhecedores da palavra de Deus. Eles questionaram Jesus, mas vocês questionaram entre eles, mas esse homem está mandando a gente comer a carne dele? Que absurdo isso, que heresia isso, nós vamos comer a carne dele? E mais, está mandando a gente beber o sangue dele, que loucura é essa? E eles arrazoavam dessa forma, e questionaram Jesus dessa forma, mas eles não entenderam, eles não procuraram entender, principalmente não procuraram entender o que Jesus Cristo queria falar. Jesus não estava falando no sentido físico, pegar a carne dele, arrancar um pedaço do braço assim do Fábio, e comer. Peguei forte, né, irmão? Depois a Indiara, ainda bem que a Indiara viu que foi eu que arranhei. Não era o sentido físico, comer um pedaço da carne de Jesus. Pegar uma taça, um copo, escolher o sangue de Jesus e tomar. Mas era se alimentar dele. Era saciar a fome nele. Era saciar a sede nele. Se alimentar dessa carne que está sendo entregue pelos pecados daqueles mesmos homens que estavam questionando. Beber o sangue. Os homens que estavam ali questionando, era necessário que eles bebessem desse sangue, ou seja, saciassem a sua sede interior, com o sangue que Jesus Cristo estava derramando, pelos pecados que eles estavam cometendo, e trazendo para nós, se alimentar dessa carne, e beber deste sangue, para saciar a fome, e saciar a sede que eu tenho, que você tem. Só que é uma escolha, porque Jesus Cristo afirmou aqui, e eu acho tremendo isso, como ele afirma em toda a sua palavra, e nós vamos entender no decorrer. Versículo 53, onde a gente acabou de ler. Então Jesus os advertiu, em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes, quem tinha que escolher comer a carne, e quem tinha que escolher beber o sangue? Era eles. Jesus Cristo não falou assim, eu te obrigo a comer a minha carne. Eu te obrigo a beber meu sangue. Eu te obrigo a saciar a tua fome em mim. Eu te obrigo a saciar a tua sede em mim. Ele não o obrigou. Mas ele advertiu, se. Sempre tem um se na frente, porque a escolha vai ser sua. A escolha vai ser minha. Eu escolho me alimentar. Se eu for fazer uma pergunta aqui hoje, para cada um de nós que estamos aqui, qual é a tua fome hoje? A fome interior. Do que você tem fome hoje interior? Do que você tem sede hoje interior? Eu posso afirmar através da palavra de Deus, ela só vai, eu afirmo isso com toda certeza e convicção, porque assim tem sido na minha vida. Ela só vai ser saciada essa fome em Jesus Cristo. Ela só vai ser saciada essa sede em Jesus Cristo.
nada que eu faça nessa terra, nada que eu conquiste nessa terra, nada que eu venha ter, ou venha adquirir nessa terra, vai saciar essa fome interior que eu tenho, saciar essa sede interior que eu tenho. Eu ministrava outro dia, num bate-papo. É gostoso trabalhar na casa de crente. Eu trabalhei numa casa de uma irmã muito abençoada, uma família muito abençoada essas semanas, e eu não vou falar que é você, Cibele, mas eu estava trabalhando na casa da Cibele, e a gente começa, o serviço demora porque a gente fala muito de Cristo. Brincadeira, mas eu fiz de tudo para entregar rapidinho, não foi? Foi no prazo, né, Adriano? Então tá bom. Mas a gente falava de Jesus e a gente estava comentando a respeito de sede, de saciar essa sede, saciar essa vontade. Para uma pessoa que nem eu, que fui um dependente químico, que comecei na minha infância para adolescência, e fui me libertar já quando já era adulto, para preencher o vazio que as drogas deixou, porque eu tirei as drogas de mim. Através de Jesus Cristo, as drogas saíram do meu organismo, mas precisava ser preenchido com algo. A sede, aquele desejo de ter algo preenchendo dentro de mim, existiu. Essa sede só pode ser saciada através de Jesus Cristo. Ela só pode ser saciada ainda hoje, através de Jesus Cristo. Eu falava com o irmão Jean ontem, quando eu afirmo, irmãos, que eu não posso, e eu vou continuar afirmando isso, até o dia que Jesus voltar, ou que eu descansar antes dele voltar. Que eu não posso ficar na minha vida sem oração, sem buscar a palavra, sem ler essa palavra, eu não posso, porque essa sede ainda está dentro de mim, essa vontade ainda existe dentro de mim, e o que me mantém saciado da sede, saciado da vontade, é Jesus Cristo. Eu tenho que estar na presença dEle todos os dias. Eu escolho comer da carne dele todos os dias. Eu escolho beber do sangue dele todos os dias. Porque a carne dele sacia a minha fome. Fome que eu tenho sim, amados. E quanto antes eu e você reconhecer isso, mais rápido eu vou conseguir me livrar daquilo que me atormenta. Quando eu e você reconhecer que eu tenho sim desejos carnais, que eu tenho sim vontade de fazer coisas mundanas, que eu tenho sim vontade de me render ao pecado, quanto mais cedo eu confessar isso, aceitar isso, mais fácil vai ser de Jesus Cristo entrar na minha vida e saciar essa sede. Mas quando eu ficar enganando a mim mesmo, não, que está tudo certo, está tudo bem, amados, não está tudo certo, não está tudo bem. Esse mundo jaz do maligno. Nada que existe nesse mundo vai te levar para perto de Deus. Só que as coisas desse mundo são atraentes e são sedutoras, e eu e você estamos sujeitos a se render a elas, se nós não tivermos a presença de Deus. O diabo vai armar cilada o tempo todo, porque ele sabe que dentro de mim e de você, existe uma sede pelo pecado, existe uma vontade de fazer o que é errado, e é verdade. Eu e você não podemos agir na hipocrisia e dizer que nós não somos tentados, e ei, ser tentado não é pecado, pecado é ceder à tentação, e eu e você precisamos entender isso. Só que a escolha é minha. Do que eu estou me alimentando, a escolha é minha. Se eu quiser alimentar minha carne, é facinho. Facinho. Em qualquer esquina eu alimento minha carne. Em qualquer lugar dessa terra eu alimento a minha carne. Porque a carne é coisa mundana. Mas para se alimentar de Deus eu tenho que buscar. Eu tenho que escolher por Ele. Eu tenho que ir atrás dEle. Eu tenho que optar em estar na presença dEle. É uma escolha. Eu escolho levantar às 6 horas da manhã para orar. Porque eu senti a necessidade, porque ano passado eu não fiz isso. Eu busquei nos meus momentos de oração, mas eu vi que para esse ano a coisa coxou um pouquinho mais. Eu preciso orar mais. Quanto mais a situação aperta, é sinal que Deus está te dando, ora mais. Amados, e vai chegar dias que você vai ter a necessidade, mais e mais de estar na presença de Deus, que senão nós não vamos suportar. Ei, aquela ilusão que achar que vai ter dias melhores, sim, pela graça de Deus e pela misericórdia, nós vamos viver dias bons nessa terra,
Muitas pessoas vão se casar, vão ter filhos. Muitas pessoas vão adquirir bens. Sim, é promessa de Deus. Nós somos herdeiros do dono do ouro e da prata. Mas a palavra de Deus afirma que dias ruins também virão. E esses dias ruins só serão suportados se eu estiver na presença de Deus. Se eu escolher por Deus, não por alívio rápido e momentâneo. O que é o alívio rápido e momentâneo, amado? Ceder o prazer da carne. E vai dizer que é ruim, irmão, beber não é ruim. É gostoso. Usar droga não é ruim. É gostoso. Espera aí, irmão, não vai escandalizar. Não é ruim, é gostoso. Cair num adultério, na prostituição, não é ruim, é bom. Mas é bom para quê? É bom para a carne, porque alimenta o quê? A carne. Satisfaz o desejo do quê? Da carne. O diabo não faz uma coisa que é ruim. Ele não te tenta com uma coisa que é ruim. Ele te tenta com uma coisa que é o quê? Agradável, que é boa, que te dá alívio, Fábio. Só que é um alívio momentâneo. Muitas pessoas têm deixado de viver, optado em tirar a própria vida pelo alívio momentâneo, e é muito sério isso. A depressão está se tornando coisa absurda, amados, que leva pessoas a fazer o extremo, que é tirar a própria vida, porque ela quer tanto um alívio para aquela situação, ela quer tanto se livrar para aquela situação, que ela nem pensa se ela vai deixar a família, se ela vai deixar entes queridos, se ela vai para o inferno, ela não pensa, ela só quer saber do quê? Do alívio, e é uma escolha dela. Deus não vai interferir, porque é uma escolha minha, é uma escolha sua, eu escolho. E infelizmente, tem pessoas que têm escolhido de forma drástica as suas vidas. Às vezes uma opressão, uma pressão tão grande, a pessoa não está suportando aquela pressão, ela não sabe achar um meio, mas ela está tão envolvida com aquela situação, que ela prefere beber um copo de cerveja, que ela prefere parar num bar e beber, que ela prefere ir numa boca de fumo e buscar um cigarro de maconha, que ela prefere pegar uma bucha de cocaína e cheirar, que ela prefere pegar uma pedra e fumar, sabendo que ela pode colocar em risco toda a salvação, sabendo que ela pode colocar em risco a comunhão com a sua família, sabendo, mas o alívio imediato está gritando tanto dentro dela, que ela vai e cai, que ela vai e cede. Mas eu estou falando uma mentira aqui? Não é assim que a nossa sociedade está vivendo? E o que é isso, amados? É fome e sede de Deus. Porque estão buscando o alimento, estão buscando o alívio, aonde não existe, aonde é mentira, aonde é momentâneo. Mas eu escolho me alimentar de Cristo. Eu escolho me alimentar da palavra. É preciso, amado, levantar de manhã e falar, não, Senhor, antes do meu trabalho, eu vou colocar o celular para despertar meia hora antes, uma hora antes, porque antes de eu sair para o meu trabalho, eu vou ler a Tua palavra, eu vou meditar na Tua palavra, eu vou me alimentar do Senhor já cedo. Muitos ensinam assim, que a refeição principal é o café da manhã. Eu preciso mudar meus hábitos, que a minha refeição principal é a janta, e o resultado sabe qual que é, né, Charlie? Misericórdia. E o principal não é os irmãos fitness aí? Não é assim? A principal refeição é o quê? É o café da manhã. É a primeira refeição do dia. Ali você se abastece, ali tem que comer com força, Fábio. Né? Aqueles cuscuz que a irmã Raimunda faz, tem que ser de manhã cedo. Né? Aqueles virados de feijão. É de manhã cedo, você alimenta bem. No almoço você dá aquela refeiçãozinha. Na janta nem olha para a comida, abençoado. Porque senão você vai ter que fazer academia. E está caro hoje a academia. Ou senão vai ter que correr que nem o Daniel. Cadê o Daniel? Daniel. Né? Fala com o irmão Daniel, ele já faz um cronograma aí, uns quilômetros para você, e sai correndo aí, ó, igual como monta fitness. Magrinho, fininho. Vai ter que fazer esforço, tudo é com esforço. E para ler a palavra de Deus não é diferente, tem que ter esforço. Tem que dormir mais cedo. Mas eu vou contar um testemunho rápido aqui. Deus me libertou, amados. Glória a Deus, aleluia, Jesus. De um homem que dormia todo dia, meia-noite, 40, 1h, 1h30 da manhã, eu estou dormindo 10, 9h40, não é minha esposa. Só que eu escolhi fazer isso. E o mais tremendo de tudo, você quer milagre, escolhe o milagre.
Eu falei para Deus no começo do ano, a gente faz aqueles votos no começo do ano, mas tem uns que dá certo, irmão. Creia que vai dar certo. Eu falei, Senhor, esse ano eu quero dormir cedo. E eu não sou, quem me conhece, a minha irmã que me conhece, a minha esposa que é casada comigo, 17 anos, vai fazer 18? 17, vai fazer 18. Então quase ficando de maior, meu amor. Ela sabe que eu nunca dormi cedo. O meu relógio de oração eu vou ter que mudar, pastor. O horário que eu orava sempre da meia-noite às 3 era o horário que eu estava disponível para orar. Eu vou mudar, porque agora essa hora eu estou dormindo. Porque eu me libertei, eu estou dormindo, mas 5 horas da manhã eu estou de pé para orar. Para buscar Deus, eu troquei, eu mudei. Aquilo que me prejudicava, eu substituí com algo que está me fazendo bem. Que é o quê? Está na palavra de Deus, está na presença de Deus. Porque a escolha é minha. Eu decidi. Eu escolhi. É uma escolha. Você hoje está aqui ouvindo essa palavra, e eu tenho certeza que Deus está ministrando no teu coração. É preciso fazer uma escolha. Eu não sei qual é a escolha que você precisa fazer nessa noite. Eu sei quais foram as escolhas que eu fiz para a minha vida nessas últimas semanas. Quais foram as escolhas? E eu sei quais foram as escolhas que deu errado no ano que se passou. E quais escolhas que eu sei que eu tenho que fazer certas neste ano para que dê certo. Eu sei. Isso não é vergonha de admitir, amados, que nós cometemos erro, não é vergonha, é virtude. Eu ganhei um presente muito tremendo. E eu creio que foi o Espírito Santo que me deu aquele presente. No final do curso Comunicação, Sexo e Dinheiro, que nós fizemos no ano passado, foi sorteado um livro. Louvado seja Jesus por aquele livro. E assim, era para cada um escolher um número. Nós estávamos em quantos? 10 homens? 8 homens, 10 homens. Mas o livro era para mim. E eu fui lá e escolhi o número 4 por aleatório, e fui o primeiro a falar ainda. Pensei, na hora veio no meu coração, o número 4, cada um tinha que escolher um número e ia ser sorteado. E a primeira pessoa que o pastor pediu, qual é o seu número? Eu falei, o meu é 4, pastor. Oh, mas já? O livro é seu. E esse livro vai ser passado entre os homens que estavam, já posso passar já, porque eu já li ele. Né? É um ano que você tem que praticar ele, mas assim, o título do livro é A Hora Mais Importante. Meu Deus, você não tem ideia como isso pode mudar um simples título que você entende, ele pode mudar a tua história. A hora mais importante do meu dia que eu passo com o Senhor. E por isso eu entrego a primeira hora do meu dia, que é o que o livro ensina. A primeira hora do meu dia, quando eu acordo, eu entrego para o meu Senhor. E quem escolheu isso foi eu. O Espírito Santo só me sugeriu, como Jesus Cristo está fazendo aqui, Ele está sugerindo. Quem escolhe é você. Quem escolhe sou eu. Versículo 63. Alguém podia trazer um pouquinho d'água para mim? Versículo 63. Livro de João, capítulo 6, versículo 63. A palavra de Deus diz assim: E o Espírito, é o Espírito quem dá vida, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Uma escolha que eu e você, cristão, tem que fazer. Eu escolho viver pelo Espírito. E eu tenho entendido isso. Vai fazer 27 anos agora em setembro. 26 anos agora em setembro. Que eu sirvo a Cristo. Foi no ano de 99, está certa a minha conta? 99, E isso é uma coisa que você vai entendendo aos poucos. Alguns têm a rapidez para entender, às vezes é um processo, mas cada dia que passa eu tenho entendido mais. O que é isso, viver em espírito? Hoje eu falei algo para os meus filhos de manhã, eu falei assim, quando a palavra de Deus diz hoje no livro de Provérbios, inclina teu coração, e foi tremendo essa palavra, inclina o teu coração para a sabedoria, inclina o teu coração para a palavra de Deus. O que é inclinar, amados? Quando você tem que se inclinar a alguma coisa, o que você está fazendo? Você está o quê? Se
rendendo. Você está se curvando, você está se rendendo. Eu estou me inclinando para você. Eu estou me inclinando. E quando você se inclina para a palavra de Deus, você começa a entender ela. Quando a palavra de Deus fala viver em espírito, eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para Cristo. E eu vivo em espírito. Eu não deixo mais a minha carne viver. Eu coloco o Espírito Santo primeiramente na minha vida e falo, Senhor, se é a tua vontade eu vou viver. Se é o que o Senhor quer, eu vou fazer. Eu não vivo mais pela carne, mas eu vivo pelo Espírito. Eu escolho. Eu pulei um versículo aqui, mas amém, daqui a pouco a gente volta nele. Eu escolho viver pelo Espírito de Deus, que me dá vida. Eu escolho viver para aquilo que me dá vida. Porque quando eu vivo para a carne, é aquilo que me faz o quê? Tira a vida. Toda vez que eu me rendo para os prazeres, para os desejos da carne, eu estou tirando, em vez de acrescentar algo na minha vida, eu estou tirando algo da minha vida, eu estou tirando virtude da minha vida, quando eu me rendo para isso. Mas quando eu me rendo para aquilo que eu escolho, quando eu escolho a me render para aquilo que é do Espírito, eu fico antenado com Deus o dia todo. Quando eu decido, e é uma coisa que eu decido, passar um dia na presença do Espírito Santo, quem decide sou eu. Naquele dia, Rodrigo, as coisas dão certo, as coisas frutificam, as coisas, sabe, tudo assim começa a clarear. Porque eu decidi passar o dia na presença do Espírito Santo, mas como que é isso, pastor Fernando? É simplesmente você falar assim, ô Espírito Santo, anda comigo hoje. Senhor Espírito Santo, ministra no meu ouvido enquanto eu estou trabalhando. Me faz lembrar da tua palavra. Me faz lembrar dos teus ensinamentos. E isso você pode falar em espírito. Porque a palavra de Deus nos ensina que você não precisa falar somente com a sua boca. Você também pode falar com o seu coração com Deus. Você pode estar sintonizado com Deus o dia todo. E aí as preocupações, aquele turbilhão de coisas que você tem que resolver, e todo mundo tem que resolver. Situações do dia a dia, as coisas vão se encaixando uma após outra, porque você está dando ouvido ao Espírito Santo, e Ele vai dizendo, faz isso aqui, vai por aqui, fala isso aqui, olha, não fala isso aí, ó, cuidado com isso aí. Vem um pensamento, porque nós pecamos muito em pensamento também, e é pecado, vem um pensamento, na hora você fala, Senhor, tira esse pensamento da minha cabeça, porque eu entendo que ele não é do Senhor, eu estou vivendo em espírito, que me dá vida. Quando eu vejo, o dia foi frutífero, eu não me cansei, eu não me esgotei, eu tenho vida, eu tenho vigor, eu chego em casa animado, eu chego em casa feliz, nada atrapalhou o meu bem-estar com Deus, porque eu escolhi viver em espírito. Eu pulei o versículo 56, vamos ler o 56? A palavra de Deus diz assim, ó, aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Eu escolho viver para Jesus, é uma escolha minha, é uma escolha sua. Para quem que você quer viver? Se você sabe que o final de todas essas coisas é um só, eu costumo brincar e dizer assim que todo mundo vai para o céu. Sabia disso? Todo mundo vai para o céu. Todo mundo. Porque a palavra de Deus diz que lá no céu vai haver um trono branco e lá vai ser o julgamento. Então todo mundo vai para o céu. Mas nem todo mundo permanece lá. Então, se eu sei que o final de tudo isso que a gente vive nessa terra, vai terminar na frente de um trono branco, onde eu vou ser julgado pelos meus pecados, e também eu vou ser absolvido pelas escolhas que eu fiz ou deixei de fazer, eu escolho Jesus Cristo. Eu escolho viver por Ele. Eu escolho viver para Ele. Porque se eu escolher viver para mim, para as minhas vontades, para os meus querer, para os meus desejos, pode ser que quando eu estiver lá naquele trono, Ele fala, você escolheu,
eu te dei o direito. Você escolheu viver para a carne. Você escolheu viver para as coisas deste mundo. Mas o mundo agora não existe. Agora só existe eu e você. Só que você não me escolheu, amado. Eu não quero ouvir isso. Hoje acho que foi a Lisete, a tia Lisete, irmão Lisete, tia para mim, irmã para vocês. Ela falou a respeito disso, que acho que foi você que falou, a respeito de quando chegar no último dia, você ouvir aquela frase linda, não, foi a Lu que orou, olha só, Deus me trouxe a memória, foi a Lu na hora que estava orando aqui, ela falou assim, no último dia, eu quero ouvir, Senhor, vinde a mim, amados de meu Pai. Eu quero, amados, senão não vai fazer sentido viver nessa terra. Não vai fazer sentido passar por tudo isso que a gente passa, pelas lutas, pela provação, para chegar lá em cima e não ouvir Jesus falando assim, vinde a mim, amados de meu Pai, vem, vem. Que sentido vai fazer viver essa vida, para chegar no último momento, e não poder passar a eternidade com Ele, que pagou o preço por mim, por você? Que sentido faz? Que sentido faz a gente estar aqui dentro da igreja, adorando, glorificando, tudo lindo, tudo bonito, é maravilhoso estar na presença dos irmãos, mas chegar no último dia, e aquele que eu tanto cantei, e aquele que eu tanto adorei, e aquele que eu tanto glorifiquei, eu não poder passar a eternidade com Ele, não faz sentido, amados, é perca de tempo, estar dentro da igreja, para depois no final não estar com Ele, não estar com Ele. E isso depende da escolha que eu estou fazendo hoje. Depende da escolha que você está fazendo dentro da tua casa. Depende da escolha que você está fazendo lá no teu trabalho. Porque tudo é uma questão de escolha, amados. No reino de Deus é tudo uma questão de escolha. Eu decido entregar minha vida para Jesus. Eu decido descer as águas do batismo. Eu decido seguir a palavra dEle. Eu decido me casar. Eu decido me consertar. Eu decido confessar os meus pecados. Eu decido pedir perdão. Eu decido perdoar. Eu decido. Jesus não me força a nada. E Ele também não vai forçar a ficar com Ele lá, porque vai ser por merecimento. Porque o preço Ele já pagou. O que nos impedia de viver a eternidade com Ele, Ele já pagou o preço. Ele já derramou o seu sangue. Ele já rasgou a sua carne. Ele pagou o preço, para que eu e você hoje tivesse o acesso a Ele. O perdão dos pecados que nos separa dEle. Para hoje eu e você ter o direito de escolher, e escolher aquilo que é certo, que é estar na presença dEle. 63 nós já limos, vamos ler 65. E continuou, e por isso que eu vos tenho dito, que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. E eu quero dar um ênfase aqui, que a gente já vai partir daqui um pouquinho para a ceia. Eu escolho. Mas se hoje eu tenho o direito de escolher, é porque alguém me escolheu primeiro. Você não está aqui em vão. Você não está aqui por acaso. E eu quero que você entenda isso. Primeiro o Pai nos escolheu para ouvir essa palavra. Para ouvir o que é pregado nessa igreja. Ou seja, onde for que a palavra está sendo pregada para você, ou foi pregada para você. Jesus te escolheu para estar aqui nessa noite. O Pai escolheu você para estar aqui nessa noite e ouvir. Ei, eu te dou o direito de escolha, porque antes eu te escolhi. Mas para permanecer na minha presença, agora quem escolhe é você. Eu escolhi você para trazer você aqui e dar a oportunidade de você mudar de vida. De eu reescrever a tua história. De eu curar você da tua enfermidade. De eu perdoar você dos teus pecados. De eu limpar você desse vício, dessa maldição, de eu restaurar o teu casamento. Eu te escolhi para fazer isso hoje, mas eu também te escolhi para que você faça a escolha de me escolher. Ele chamou, mas quem decide permanecer é você. E isso é fato, amados. Nós vamos ler agora aqui à frente, no versículo 66, a palavra de Deus diz assim:
Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Quando Jesus Cristo pregou a palavra, quando Jesus Cristo falou a respeito, muitos se entristeceram. Quando ficaram sabendo quanto era duro, quanto era difícil, quanto tinha que renunciar de si mesmo, de abrir mão de suas vontades, o que esse povo fez? Abandonou Jesus. Hoje nós entristecemos nosso coração sim, quando nós vemos uma pessoa parando de andar com Cristo. Dói. Principalmente para quem está na frente de uma igreja, a gente às vezes dedica tempo, a gente corre atrás, a gente sabe a necessidade que essa pessoa tem de caminhar, e algumas pessoas vão desistir. Isso vai nos machucar, e como machuca? Você não tem ideia. Mas a escolha não é nossa. A escolha sempre é pessoal. Esses discípulos escolheram não mais andar com Cristo. E olha o que esses discípulos viveram. Viveram junto dele. Viram o que ele era capaz de fazer. Ouviram a palavra da própria boca dele. E assim mesmo eles o deixaram. Foi embora. Abandonaram. Mas daí Jesus Cristo deu o direito da escolha para aqueles que ficaram. Você que está aqui hoje, Jesus está te dando o direito da escolha. A palavra de Deus diz assim no versículo 67. Então Jesus interpelou os 12. Vós também desejais ir embora? Versículo 68. Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Jesus deu direito àqueles homens que ficaram. E você escolher aí, vocês querem ir embora também? Está tudo certo. Vocês querem parar de andar comigo? Está tudo certo. Você quer parar de vir na igreja? Está tudo certo. Você quer parar de ler a palavra? Está tudo certo. Você quer parar de orar? Está tudo certo. Jesus Cristo não vai te obrigar. Pastor Carlos vai obrigar, pastor? Eu também não. Pastor Danilo está lá cuidando do bebê, vai obrigar? Também não. Os líderes da igreja? Não. As irmãs, o líder das mulheres, o FEBRAC, umas BRAC, jovens, adolescentes, está tudo certo. Porque a escolha é sua. Vai doer? Vai. Porque quando tiram uma parte do corpo, dói. Corta um pedaço do seu dedinho, irmão. Por que você não vai cortar? Ah, porque dói. Assim também é o corpo de Cristo. Quando alguém deixa de estar junto conosco, dói. E como dói? Você não tem ideia como dói. Principalmente quando a gente sabe para onde a pessoa está correndo o risco de voltar. Dói. Mas a escolha não é nossa. A escolha é minha, é sua. Eu escolho permanecer. Por mais difícil que esteja, eu escolho estar aqui. Por mais luta que esteja passando, eu escolho estar aqui. Por mais complicado que seja, complexo que seja, por mais fraco que eu esteja, eu escolho estar aqui. Eu escolho permanecer. Eu escolho ficar firme. Eu escolho. E para concluir, agora eu prometo, estou concluindo. Os apóstolos falaram assim. E você já pode abrir na sua Bíblia, no 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, mas Pedro falou assim: Senhor, o Senhor nos libera para ir. Vão trocando em outras palavras. Para onde nós vamos? Para onde que nós vamos? Amados, você não pertence mais ao mundo. Pedro entendeu isso. Senhor, para onde que eu vou? Nada lá fora me atrai. Nada lá fora faz parte da minha vida. Eu não tenho prazer em mais nada lá fora. Eu só tenho prazer em estar contigo, porque o Senhor é o único que tem palavra de vida eterna. É só o Senhor que pode me levar à vida eterna. É só o Senhor que pode me livrar da morte eterna. É só o Senhor. Então eu vou para onde? Eu vou ficar quietinho aqui, junto do Senhor. Buscando uma oportunidade de eu me tornar melhor. Buscando uma oportunidade de ser tratado. E Pedro sabia muito disso. Ele andava com Cristo. E Jesus já sabia que ele ia negar ele 3 vezes, como também sabia que Judas ia trair ele. Outro dia, antes de nós entrarmos em férias, eu ministrei uma palavra: se Judas tivesse esperado mais 3 dias, quem sabe ele não tinha se matado. Ele traiu Jesus. Mas se ele tivesse esperado 3 dias, ele ia ver que Jesus ia ressuscitar.
ia desistir de se matar e ia pedir perdão. Ele não esperou. Muitas vezes eu e você não esperamos. E aí a cacetada vem, a pancada vem, porque nós temos muita pressa, muita pressa, muita pressa. Calma, calma. Se você cometeu um erro, hoje é um dia de fazer um conserto. Mas não tome decisão precipitada, calma. Jesus Cristo já pagou o preço por você, calma. É dia de restauração. 1 Coríntios capítulo 11.